Bom, pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Para mim é uma grande honra, um grande prazer poder estar aqui junto com vocês. Túlio é muito meu amigo, nós nos conhecemos por conta da área de estudo do Evangelho de Jesus, então eu sou o representante aqui do Triângulo Mineiro, e aí vira e mexe a gente está trocando algumas figurinhas, né? Por conta dos encontros que a gente tem através da União Espírita Mineira. Então é de lá que eu conheço o Túlio, só para a gente contextualizar. Eu me chamo Tiago, eu sou daqui da cidade de Uberlândia e eu trabalho juntamente à Aliança Municipal Espírita nessa área mesmo do Evangelho, com o Mildinho e etc. E a minha casa espírita chama Centro de Assistência Fraternidade Universal. Aí é nela que eu tô já tem um tempinho. Bom, pessoal, então para a gente começar, o tema bastante interessante, né, que é justamente Miriam de Magdala ou Maria de Magdala, que é essa nossa figura que, como foi bem colocado pelo Leonardo, né, segundo as palavras do próprio Emmanuel, é aquela que mais se violentou para poder seguir o Cristo. Mas se a gente olhar assim de uma forma antecipada, de uma forma um pouco mais rápida, às vezes a gente não consegue compreender o porquê dessas palavras, porque nós temos também outras figuras tão importantes quanto, como, por exemplo, Saulo de Tarso, Levi o publicano. Então a gente vai encontrar também, dentre os seguidores do Cristo, pessoas que também tiveram que se esforçar bastante num movimento de reforma íntima. Entretanto, o que será que se destaca acerca de Miriam de Magdala? A começar, então, pelo gênero. Porque nós temos, dentre os colégios, dentro do Colégio Apostólico de Jesus, perdão, nós temos ali 12 figuras masculinas. E se antes a questão vinculada à mulher era muito mal vista, para quem era como ela, uma cortesã, uma acompanhante de luxo, pior ainda. Então a gente tem esse primeiro fato. Às vezes ela só não era reconhecida como uma do Colégio dos Doze, justamente porque ela era uma mulher. E nos narra o próprio Emmanuel, também Humberto de Campos, que ela tinha muito receio, inclusive de Pedro, que era o chefe do colégio apostólico, porque o Pedro ele tinha algumas diferenças para com ela. Tanto é que ao desencarne de Jesus, ela não pôde seguir juntamente com os discípulos, permanecer na casa do caminho em Jerusalém, justamente por conta de algumas resistências do apóstolo Pedro. Então, isso é um primeiro ponto que a gente precisa analisar. Mas para ficar mais interessante, a gente vai aqui se valer, então, de uma narrativa, né, que está presente para nós, creio eu, de conhecimento de todos, no livro Boa Nova. Então, nós vamos se basear principalmente no capítulo 20, que traz ali para a gente um contexto sobre quem era essa moça e como se deu a primeira aproximação dela com Jesus. Então, aqui eu peguei uma licença poética com o Humberto de Campos para adaptar, pois o capítulo é grande, e aí a gente vai lendo um pouquinho e comentando acerca disso. Então, esta moça, chamada Miriam, ouviu sobre o Evangelho a primeira vez próxima a uma vila principesca, onde vivia entregue aos prazeres, em companhia dos patrícios romanos, que eram os soldados romanos que lá iam então para desfrutar da sua companhia. Ela se encantou com as palavras daquele Galileu, que eram pregadas a pescadores simples, através daqueles que eram reconhecidos como lábios divinos. Que Galileu era aquele, perdão, que lhe falava com tanto amor. Até ali, ela se encontrava inebriada no vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração já manifestava como se sequioso e em desalento. Então, aqui, ela não sabia o porquê, ela não sabia como, mas dava falta de algo na sua vida. Ela que estava acostumada a usufruir das benesses materiais, pois tinha acesso a uma condição de vida teoricamente até boa em relação às questões materiais mesmo, por conta da posição na qual ela estava, por conta dos presentes que ela ganhava também. Tanto é que ela é reconhecida, né, por lavar os pés de Jesus com alabastro, um perfume muito caro à época, uma substância que só detinham aquelas pessoas que haviam muito poder material mesmo. Então ela tinha uma condição boa, mas o coração dela já apontava a tempo uma falta, um anseio, uma angústia. E é justamente sobre isso
que Humberto de Campos vai narrando para nós no capítulo 20 do livro Boa Nova. E ele prossegue. Ela era jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos da sua raça. A sua beleza, entretanto, lhe escravizava os caprichos de mulher mais ardentes admiradores. Porém, o seu espírito tinha fome de amor. Isso aqui é uma das características mais marcantes desse espírito que nós conhecemos como Maria de Magdala. Essa necessidade, esse anseio, essa busca por amor. E isso aqui a gente precisa anotar, por quê? Porque é daqui que vem toda a sua força para a modificação moral que ela irá realizar ao longo do percurso da Boa Nova dos primeiros séculos. Tudo relacionado a essa sede, a essa grande vontade, a esse grande desejo de mudar, a esse grande desejo de amar, mesmo sem saber muito bem como. E aqui agora a gente abre um recorte para citar o Livro dos Espíritos, pois nós sabemos que todos nós nascemos simples e ignorantes. Isso quer dizer que nós não temos o domínio de tudo, nós não temos o conhecimento de tudo. Entretanto, também todos nós nascemos, e isso quem vai nos dizer é o Espírito Fenelon e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, mais ou menos ali no item 9, ele vai nos dizer o seguinte, que todos nós, do último ao primeiro, temos em nós uma centelha divina dessa chama sagrada, que nós chamamos de amor. Só que o que acontece? Se nós nascemos simples e ignorantes, e se nós já temos o amor em nós, muitas das vezes nós não sabemos como utilizá-los. E é aqui que a gente vê um pouco dos meandros humanos. Tem uma mensagem muito interessante, na verdade é uma fala, né, em um dos livros de André Luiz, onde ele questiona, né, acerca, salvo engano, é a Odila, entre o céu e a terra, acho que é esse o livro. E aí é questionado a ela do porquê ela estava obsediando. E ali ela diz, eu me vingo por amor. Ou seja, é uma compreensão deturpada do que seria esse sentimento. O amor mal instruído, mal interpretado, é capaz de nos colocar em labirintos de dificultosa caminhada. Então é mais ou menos por aqui que a gente começa a entender um pouco mais do coração de Maria de Magdala. Ela tinha um desejo, ela tinha de fato um anseio, ela tinha uma vontade, ela tinha um querer em amar e em ser amada. Só que ela não sabia muito bem como empregar esses potenciais. E aí Humberto de Campos continua, dizendo que, então, a partir daquela primeira pregação que era ouvir a de Jesus, seria como se o profeta Nazareno tivesse plantado em sua alma novos pensamentos. Depois de ouvir tais palavras, observou que as músicas, os enfeites romanos, as facilidades da vida que lhe traziam agora um tédio mortal. E observara também uma enorme tristeza. Narra Humberto de Campos que Maria chorou longamente certa vez, embora ainda não compreendesse muito bem os motivos. Ela sabia apenas que as palavras de Jesus ressoavam, encontravam eco, encontravam ressonância nas fibras do seu ser, que era espírito sensível. Ela como que vislumbrava uma oportunidade de uma vida nova. Então, após encontrar com Jesus, isso é sabedor de todos nós, que nenhum espírito consegue permanecer igual. Às vezes a mudança não é imediata, a mudança não é repentina, mas como na parábola do semeador, ali já há um pequeno despertar. Ali já há uma semente lançada. Se ela vai brotar e talvez o sol irá esturricá-la, ou se ela vai brotar entre os espinhos, entre os pedregais, nós não sabemos, mas nós sabemos que a semente ali está. A semente foi lançada e ali ela fica até encontrar o terreno fértil para germinar. Isso aconteceu com Miriam de Magdala. Ela não sabia o porquê, mas as palavras de Jesus não lhe saíam da mente. E aí Humberto de Campos continua, dizendo que depois de muitas reflexões, muitas hesitações, ela decide então procurar o Messias.
e vai até a casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Então ela, que era conhecida por estar ali na região de Magdala, que é uma cidadezinha como se fosse um pouco, em relação a Cafarnaum, um pouco à esquerda e no norte, né? No norte à esquerda, ali no nordeste, a Cafarnaum. Então ela vai até a casa de Simão Pedro e ela dizia que queria amar como ele, sentir aqueles sentimentos sublimes, e ela renunciaria a tudo, caso necessário, porque ela havia refletido de que valia os bens do mundo se isso não matava a sua sede de amor. Então ela chega diante de Jesus e pontua. Ela pontua a sua decisão. Como eu faço? Como eu alcanço? Como eu consigo? E vencendo, porém, as mais fortes impressões, né? Falava em voz súplice as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clara evidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. A minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril, amargurada. E nesse momento, então, narra-se aqui que brotavam as primeiras lágrimas, que lhe borbulhavam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com uma bondade infinita. E ela continuava dizendo: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava eu ser uma das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Então, isso é uma das grandes perguntas que nós fazemos quando estamos diante do Evangelho, ou quando estamos diante de uma causa nobre, ou de um espírito superior, de algo que representa para nós questões divinas, questões que mudam, impactam a nossa rota, o nosso modo de viver. A gente se questiona: será que eu sou digno para esta tarefa? Isso é comum. Nós não nos sentimos capazes, nós não nos sentimos portadores das virtudes necessárias para desempenhar o labor. Só que isso é um conhecimento que ele já vem de muito. Ele é um conhecimento desde o Antigo Testamento. Certa vez também nos narra que o profeta Isaías estava em um diálogo com a espiritualidade, um diálogo com Deus, e ali naquele momento, aquela representação do Senhor para ele dizia: mas quem nós enviaremos? E Isaías toma do poder de todo o seu espírito e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso se reproduz também no Novo Testamento, quando a gente encontra o diálogo do anjo Gabriel com Maria, dessa vez Maria de Nazaré, mãe de Jesus, do nosso Senhor, que diante do anjo diz: eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Então a gente vai ver esse tipo de renúncia, mas também um tipo de humildade, de reconhecer que vem um desígnio superior a nós e não há o que rebater. Jesus também, da mesma forma, sobre o Horto das Oliveiras, né, que diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é uma característica da humildade e da renúncia. E isso começara a brotar no espírito de Maria de Magdala, só que ainda muito receosa, porque ela não se sentia capaz, ela não se sentia parte, ela não se sentia digna de estar na presença daqueles que estavam na causa do evangelho. E observando tudo isso, né, Jesus a olha enternecido, como lhe era de característica, olha com muito carinho e sonda as profundezas do seu pensamento. Porque nós não podemos negar que Jesus, como mestre, tem acesso a coisas que para nós são insondáveis. Tem acesso, através das suas capacidades espirituais, aos nossos sentimentos e pensamentos, que vão para além daquilo que o externo demonstra. E Jesus, observando então aquela mulher que saíra de Magdala para ir falar até ele, dizia: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno?
onde então estaria, Maria, o amor do nosso Pai? Então Jesus faz com ela uma reflexão simples, porque Jesus, para além de muito bondoso e amoroso, era, e nós não podemos deixar, não podemos esquecer, extremamente inteligente. Então nós dizemos apenas que Jesus foi o espírito mais bondoso que esteve na terra, ou o espírito mais amoroso, mas ele também foi o espírito mais inteligente, com o maior cabedal de raciocínio intelectual e filosófico que esteve entre nós. Então aqui ele propõe a ela uma reflexão simples. Se Deus que é bom, se Deus que é amor, como que ele deixaria um filho teu condenado ao pecado eterno? Então, mesmo o mais pecador, Maria, há solução a ele. Deus é um pai que nos aguarda. E aí Jesus continua dizendo: nunca vistes a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do ser humano, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a te iluminar, o destino, pois então caminhe agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. E isso aqui é uma fala muito interessante, quem vai explicitar para nós é Pedro, na sua segunda carta, né? Salvo engano ali, capítulo 4, versículos 7 e 8, mas quando ele diz que o amor cobre a multidão de pecados, ele está citando Jesus, o Mestre, e é sutil, mas se fala cobre, não é elimina. O amor, ele não elimina os nossos delitos. Ele não elimina os nossos equívocos. Até porque onde estariam as nossas experiências adquiridas a duras penas, que nos fizeram refletir, nos fizeram repensar, fruto muitas das vezes da dor reconciliadora de destinos. Aqui o que houve é justamente Jesus dizendo: o amor, ele é capaz de cobrir, ou seja, superar, invalidar quase que os nossos pecados. Então, eles estão ali, eles fazem parte da nossa história, mas o amor os supera, o amor os cobre. É sobre isso. E baseado nestas palavras, Maria de Magdala vai ficando um pouco mais confiante, vai se sentindo um pouco mais digna. Esta é a palavra mesmo, um pouco mais merecedora das bênçãos de Deus e das causas nobres da vida. Isso é muito, muito importante, porque quando a gente encontra com algum irmão que às vezes está em uma condição de penúria, seja material, espiritual, emocional, nós precisamos dar a ele um pouco de dignidade. Nós precisamos dar a ele um pouco de pertencimento à causa, dizer que ele também é importante, ele também detém capacidade de colaborar para conosco. Senão ele se imagina apenas um fardo morto, um peso que não colabora em nada. Então Jesus, ele tem essa sensibilidade. Você não está aqui apenas usufruindo. Nós também nos regozijamos com a tua presença. Nós também aprendemos contigo. Você é importante para nós. É mais ou menos sobre isso que a gente vai tendo acesso a essas questões do Evangelho. Jesus sempre dando ao outro ali o merecimento, a prova de que nós temos a capacidade, mesmo mais enfermo, mesmo menor, mesmo mais pequenino, de colaborar com aquele que parece que já detém o saber. Ou como nas palavras do próprio mestre, os últimos serão os primeiros, ou então Deus que usa dos loucos e usa dos doentes para confundir os sábios, nas palavras de Paulo também. Vamos prosseguindo. Nesse instante, então, acerca disso, né, Jesus conversando com Maria de Magdala, diz então que o coração dela se embevecia, ou seja, não estava acostumada com tamanho carinho, tamanho acolhimento, tamanho amor. Mas Humberto de Campos, então, vai nos dar um contexto do cenário, onde a pecadora de Magdala, que escutava o mestre, bebendo daquelas palavras, refletia, porque até então, homem algum havia falado assim àquela alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações, os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade.
Então, ali, ao mesmo tempo que ela ouvia e se encantava, ela também fazia um processo de análise no seu ser. Ela comparava tudo que já ouviu durante a sua vida, quando ela expunha um pouco mais a fragilidade, o desejo de ser melhor, quando ela confiava um pouco mais em algum outro coração e dizia: mas será que a vida é isso? Porque eu não me encontro feliz, eu não me encontro satisfeita. Às vezes, eu me sinto um pouco solitária, um pouco sozinha, um pouco incompreendida. E fazendo essa análise muito simples, ela percebia que Jesus era diferente, que ele tinha uma proposta de vida que até então era inusitada, era nova. Engolfada então em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente, ou seja, no meio daquele conforto, algo como que se desse uma pontada no seu coração, a fez falar. E ela disse: no entanto, Senhor, eu de fato tenho amado, mas tenho sede de amor. E aí Jesus redarguiu, né? Sim, a tua sede é real. O mundo, entretanto, Maria, viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível que compreenda que em suas sendas a virtude tem que marchar por uma porta muito estreita. É como se fosse assim, a gente meio que desleixou da palavra amar, a gente meio que desleixou dos sentimentos em si. E como que a gente consegue comprovar isso com tranquilidade? Hoje em dia é tão natural a gente dizer que ama as coisas, mas fica um pouco difícil estabelecer um critério. Exemplo, eu posso dizer, estufar o peito, né? Dizer em alta voz, eu amo a minha mãe. E é verdade. Mas eu também, às vezes, digo, poxa, eu amo brigadeiro de chocolate. Aí você fala, ué, então você gosta do brigadeiro assim como você gosta da sua mãe? Não. Você trocaria sua mãe por um brigadeiro de chocolate? De maneira alguma. Mas a gente usa a mesma expressão. Então é como se a gente tivesse desleixado do amor. O que é que faz com que esse sentimento seja mais genuíno? Porque só pelas palavras não tem diferença quando eu digo eu amo um picolé de chocolate, eu amo minha mãe, eu amo meu carro, eu amo meu time de futebol, quando eu sei que internamente tem sim diferenças. De todas essas que eu citei, a minha mãe é a mais importante, a minha mãe é a mais amada. Mas a gente não coloca uma escala de amor. Então mostra que a gente não sabe muito bem utilizar esse termo, não sabe muito bem direcionar esse afeto, ter esse tato com as palavras. E é sobre isso aqui, mais ou menos, que Maria de Magdala se questionava, porque parece que não fazia tanto sentido, porque ela era dita, muitas das vezes, como a amada de muitos patrícios romanos, né? Só que ela não se sentia amada conforme era dito por eles. E aí continua. Jesus disse a ela: a virtude no mundo foi transformada em uma porta larga, da conveniência própria. Aos que amam, os que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros, os seus amigos, os que defendem os familiares, os que adoram os deuses do favor. Mas o que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. Então Jesus agora ele está como se colocando uma plataforma. Ele está dizendo o seguinte: mas Maria, quando nós dizemos do amor, nós temos que refletir sobre qual amor é que nós estamos falando. Porque é muito simples amar os que são do nosso grupo de amigos, amar os que são os nossos familiares, amar os que defendem as ideias como as nossas. Talvez seja por isso que Jesus disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos, porque talvez amar os nossos amigos seja um pouco mais fácil, seja um pouco mais simples de o fazê-lo. Então Jesus está dando a Maria de Magdala aqui uma plataforma do que será que é o amor genuíno, o amor que de fato nada espera em troca. E no meio disso, né, borbulhava a mente dela. Eu também estaria dessa forma, quem de nós não? Visto que não estava acostumada com tamanhas reflexões acerca de materiais tão profundos da nossa vida.
conceitos que tanto impactam na nossa existência. Mas Jesus continua, porque essa conversa aqui foi muito importante a ela, porque vai direcionar depois, futuramente, todo o seu modo de ser e agir. E aí Jesus diz: o amor sincero não exige satisfações, que extinguem o mundo com a primeira ilusão. Então Jesus está dizendo, olha, tem muitos amores que brotam ou parecem brotar com coisas que são puramente transitórias. E basta o sopro do vento e aquilo começa a ruir. Aquilo sai de uma plataforma de ilusões. E aí ele diz, trabalhe sempre, sem amargura, sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E Maria o escutava, pensativa, mas ansiosa também por entender inteiramente aqueles ensinos novos. E ela faz uma pergunta. Ela diz, mas Senhor, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede de um coração? Então, o que ela está dizendo? Pelo que eu estou entendendo, mestre, daquilo que o Senhor me diz, parece que é um amor próximo à renúncia, um amor próximo a um sacrifício que alcança o verdadeiro resultado. Quer dizer que se eu amar sem algo renunciar, se eu amar sem algo sacrificar, eu ainda vou sentir esta sede de amor? É mais ou menos isso que ela está perguntando. E assim, então, Jesus afirma com um gesto de cabeça, segundo Humberto de Campos, e continua. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. E essa frase aqui, ela é doída para nós, porque ela coloca em xeque tudo aquilo que às vezes o mundo nos diz, que na vida nossa nós temos que buscar uma felicidade idealizada, que seria justamente aquele mundo que Maria de Magdala estava envolvida, que são recursos materiais, propostas fáceis, pouco trabalho, muito luxo, mas não é sobre isso que mora o verdadeiro amor. O verdadeiro amor tem muito mais a ver com nós nos sacrificarmos por aquilo que é o objeto, o ser, a causa amada, e investir o nosso tempo e as nossas forças naquilo. É justamente por isso que Maria de Magdala tem uma compreensão diferente do que é o Evangelho do Cristo, que vai refletir até no seu possível desencarne, porque é o desencarne pela causa também. Nós chegaremos até lá, mas nasce aqui nesses diálogos que ela tinha com Jesus, que iam mostrando para ela que não basta querer amar, tem que também saber amar. Não basta apenas ter um desejo de ser melhor, tem que saber onde investir as forças, onde investir os recursos, porque o mundo oferece muitas portas largas, como disse o próprio mestre. Entretanto, aquela que é do acerto, ela é um pouco mais estreita, mais difícil da gente focar, mais difícil da gente acertar. E aí ele continua, dizendo o seguinte: acreditas que o mundo possa manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos do que se elevam à galeria dos triunfadores? Isso aqui é uma pergunta que reflete da seguinte maneira para nós. Se amar, se ser feliz, se viver bem, tem relação com vitória, será que todos os triunfadores do mundo eram felizes? E mais do que isso, será que tem espaço para que todos no mundo triunfem? Porque às vezes a gente conhece os vencedores, mas só há vencedores sobre perdedores. Então a gente precisa fazer essa reflexão também. O que seria vencer na vida? O que seria vencer nas causas? Porque às vezes na galeria nós encontramos reis, nós encontramos imperadores, nós encontramos pessoas que vigoraram no mundo material. Entretanto, quando nós paramos para ler a biografia, a gente se surpreende, que são pessoas que detinham, às vezes, uma tristeza profunda no coração, não sabiam lidar com o luxo, não sabiam lidar com as riquezas, não sabiam lidar com os amigos que se aproximavam interessadamente, e não apenas reis ou imperadores, isso é mais antigo. Hoje a gente poderia se focar, por exemplo, nas pessoas famosas, e a gente tem para cima e para baixo casos de depressão,
casos de baixa autoestima, questões psicológicas que impactam inteiramente na vida do sujeito, que aos olhos materiais parece que tem tudo. Não há uma necessidade de um trabalho sacrificial, braçal, necessidade de alimentação, a conquista do próprio suor. Não há essa necessidade. Entretanto, ainda parece que existe uma angústia emocional que não é sanada. É mais ou menos sobre isso que Jesus vai questionando Maria de Magdala, porque esse era o mundo que ela vivia, junto aos luxos romanos. Toda a luz humana, Maria, vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Na tua condição de mulher, já pensastes, por exemplo, o que seria do mundo sem as mães que são exterminadas no silêncio e no sacrifício? Então, o que que Jesus está dizendo? E aqui as palavras do Chico, né, se fazem bem escutadas por nós também, que o amor que mais se aproxima ao amor de Deus no mundo é o amor de mãe. Que há uma prece que arromba as portas do céu, é a prece de uma mãe por um filho. Porque é um amor que, por mais que nós tenhamos e desejemos, como que a gente pode dizer, recompensar, né? Retribuir, nós não conseguimos. Porque uma mãe, ela dedica praticamente a vida toda por nós. Uma mãe aqui, eu falo àqueles que nos cuidam, né? Dedicam uma vida toda por nós, e nós, quando temos essa felicidade, porque às vezes o mundo não nos permite, mas quando temos essa felicidade, conseguimos cuidar um pouco deles mais aproximado da velhice. Então é sobre isso. É um amor que não espera nada em troca. É um amor que a gente vê que se interessa muito pela felicidade do ser amado. Para uma mãe ser feliz, é muito simples. A gente oferece algo que faça feliz os filhos dela. Ela se sente muito bem contemplada, ela se sente muito bem compreendida, né? Dentro de toda essa questão ali, que foi, como que a gente pode dizer, mas que foi agraciado, aquele que para ela é objeto de carinho, de afeto, de amor. Então Jesus, ele usa disso. E nesse momento, então, né, isso é uma parte importante, porque Maria de Magdala não teve filhos. Maria de Magdala, ela não teve um relacionamento afetivo, um companheiro. Então ela diz, segundo as palavras de Humberto de Campos, que era uma desgraçada nesse sentido por não poder ser mãe. Então ela dizia que não podia, né, oferecer isso ao mundo, também compartilhar desse bom sentimento. E aqui Jesus dá uma dica a ela que foi o lema da vida desta mulher, até o seu desencarne, porque Jesus pergunta com muito carinho, mas também com uma proposta visionária, porque sabia dos potenciais daquele espírito que se encontrava na sua frente. E Jesus diz assim: e qual das mães, Maria, será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente dos filhos de sua carne e do seu ventre, ou a que se consagrou pelo espírito de renúncia aos filhos abandonados de outras mães? Então aqui Jesus coloca ela, mas se o desejo é de ser mãe, não precisa ser da sua progenitura. Se o desejo é de ser mãe e de amar, não precisa ser do teu ventre, porque existem muitos filhos que estão sem mãe. Existem muitos que necessitam de carinho e afeto e não o têm. Nesse momento, então, essa parte ela é simbólica, porque nos diz que, como eles estavam nos arredores da casa de Simão Pedro, Simão passa e olha com um olhar frio. Humberto de Campos nos diz isso no livro Boa Nova. E aqui, naquele momento, a Maria de Magdala, como que se sentisse aquela frieza no olhar, questiona Jesus: mas mestre, o que será de nós quando o Senhor partires? Como se ela dissesse acerca dela mesma. Porque o Senhor me aceita, o Senhor me acolhe, mas é o Senhor. Eu não percebo isso das outras pessoas. Eles ainda me olham com muito preconceito, um olhar questionador, um olhar que me amedronta, mestre. O que será de mim quando o Senhor partires? Aqui já mostrava também a forte intuição dela, que é demonstrada durante toda a sua vida, e já pressentia que o Senhor não ficaria por muito tempo entre eles. E nesse sentido, Jesus compreendia o motivo e o alcance daquelas palavras, e ali ele disse: certamente partirei, Maria, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro,
Com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome da sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus. E, em segundo lugar, a confiança plena e perfeita em si mesmo. Então, Jesus dá a ela como se fosse uma injeção de ânimo. Nós seremos fiéis a Deus, mas nós não podemos desacreditar do nosso potencial. A gente não pode menosprezar a nossa dignidade, o merecimento de estar na causa do Cristo e, principalmente, aquilo que nós temos para colaborar com o Evangelho. Ou, nas palavras de Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é apenas uma gota, mas sem essa gota, o oceano seria menor. Então, aqui é uma humildade, mas é uma humildade consciente, sabendo que faço pouco, mas se não fizesse esse pouco, faria falta em algum lugar, em algum ambiente. Às vezes não impactaria o mundo como um todo, mas impactaria na minha família, nas pessoas que gostam de mim, nos amigos que me admiram, nos meus filhos que se espelham em mim. Impactaria, porque minha vida ressoa no coração de outros. Então, essas falas de Jesus, como que se apegoavam no coração de Maria de Magdala, que nunca pudera esquecer, mesmo nos momentos de maiores dores, mesmo no momento de maior flagelação da vida dela. Ela não esquecera nunca tamanhas palavras que teve nessa casa de Simão Pedro, juntamente com Jesus. E nesse sentido, então, Jesus, como uma recomendação final, né, diz a ela: pois bem, Maria, vai, prossiga e sacrifica-te amando sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada tema, é preciso crer somente. Esse é o diálogo que tem para nós o maior referencial dentro do Espiritismo, né? A maior carga, vamos dizer assim, literária, apenas de Maria de Magdala. O restante são algumas mensagens espaçadas, algumas questões fragmentadas, né? Mas o mais denso material é esse, que está no livro de Humberto de Campos, chamado Boa Nova, Psicografia de Francisco de Paulo Cândido, nosso querido Chico Xavier. Aí aqui nós temos o prosseguimento, né, das questões humanas mesmo, né, que nós entramos, né, naqueles labirintos do não saber e da ignorância e acabamos por sacrificar o mestre. Houve a crucificação de Jesus. E aí a história nos conta mais o finalzinho do que se tornou, o que virou Maria de Magdala. Então, nesse sentido, Jesus foi crucificado e todos ali, né, grande parte do colégio apostólico, na verdade, né, exceto João e Tomé. Humberto de Campos vai nos dizer que Tomé também esteve presente na crucificação, só que ele acompanhava de longe, encapuzado, ali entre os populares, para não ser reconhecido. Mas Maria de Magdala estava lá aos pés da cruz, juntamente com Maria, juntamente com João. Então ela não teve medo, ela acompanhou até os últimos momentos, o último suspiro de Jesus. E tinha, né, algumas questões ali que ficavam por responder, quando a gente pode parar para pensar, né? Que é como Jesus tão poderoso, como Jesus que era um mestre, como que ele desencarnou? E isso era uma pergunta não apenas de Maria de Magdala, mas também dos outros discípulos. E aí narra, então, que dado o terceiro dia, né, ela, tomada de uma profunda intuição, mas também uma saudade enorme daquele que mudara sua rota do existir, dirige-se, então, àquele que seria o sepulcro do Mestre. E aí nós temos o primeiro coração para quem Jesus se apresenta. E aí, como o Leonardo falou no começo, né, a gente vai encontrar o porquê depois com o Emmanuel dizendo, mas acerca do tamanho da modificação moral que aquele espírito precisou fazer. Porque até então, os outros que seguiram a Jesus, eles tinham um direcionamento religioso, mais ou menos. Eram pescadores simples, sim, mas forjados na cultura de Moisés. Eram judeus, sabiam as leis básicas da Torá, iam nas sinagogas, respeitavam as festas judaicas. Então, eles tinham um direcionamento religioso e espiritual. Eles continuaram, por exemplo, a fazer o que faziam antes da vida. Jesus não chega a Pedro e fala, por exemplo, Pedro,
venha ser carpinteiro. Não. Jesus respeita o fazer e a atuação dele, sua zona de conforto dentro daquilo que lhe era possível oferecer. E diz, Pedro, queres ser pescador de homens. Aí o Pedro pensa, pescador eu já sou. Como que é para pescar, então, os corações? Mas ali, dentro daquilo que ele estava acostumado. Maria de Magdala, não. Ela não pôde continuar exercendo o que fazia antes da vida. Mesmo Paulo, que era doutor da lei, ele continua como um pregador das leis de Deus, só que agora da boa nova. Então, mesmo sendo essa modificação tão grande, estrutural do ser, Maria de Magdala ainda é a maior. Por isso que o Emmanuel fala que ela teve que investir muito de si, sacrificar-se muito para poder seguir a causa do Cristo. Mas retomando aqui onde nós estávamos na história, tomada dessa imensa saudade, ela vai até ali aquele que era o sepulcro do Mestre. E ela é surpreendida, pois vê então alguém que a cabeça dela poderia ser um jardineiro, um trabalhador ali daquele sepulcro. Entretanto, assim que ela o reconhece, ela diz Raboni. Não apenas Rabi, mas Raboni. E o que quer dizer esta expressão? Quer dizer mestre dos mestres. E ali ela sai, conta, né, daquela extrema felicidade que tivera, e muitos não acreditam nela. Por quê? A pergunta é muito simples. Por que que foi aparecer justamente para aquela que era uma meretriz, uma cortesã, e não, por exemplo, a Maria de Nazaré, que era mãe de Jesus? E não, por exemplo, a João Evangelista, que era considerado o discípulo amado? E tem uma reflexão que eu gosto de fazer, lá no nosso grupo a gente chegou até ela, que são símbolos no Evangelho. E Maria de Magdala representava muito o símbolo do sentimento, enquanto no colégio apostólico, o Tomé representava a razão. Então é natural que para as causas espirituais a gente tenha um acesso primário através do nosso sentimento. A gente não entende muito bem racionalmente o que ocorreu, mas sentimentalmente a gente se sente compreendido, a gente se sente consolado, a gente sente que está tudo bem. É quando acontece algo na nossa vida, a gente não sabe os motivos, mas a gente sabe que nenhuma folha cai sequer sem autorização de Deus. Então, sentimentalmente, você está acolhido, enquanto racionalmente demora um pouquinho para você perceber. Então, a gente tem esse extremo das aparições de Jesus. Primeiro, a Maria de Magdala, que representa a emoção, o sentimento devotado a Deus, e por último, a Tomé, que é o último a quem Jesus aparece e manifesta e pede para que ele o toque, que é, se eu quiser compreender as causas de Deus apenas através da razão, eu vou demorar muito. Eu chego, mas eu vou demorar bastante para que eu possa ter um acesso, porque algumas coisas são só através da plataforma do coração mesmo. Sem ela não vai. Ou como Emmanuel vai nos dizer, né? Duas asas conduzem ao progresso. Uma é o do amor, a outra da sabedoria. Então, só com uma não é possível chegar. Então, aqui nós temos o símbolo do amor no cristianismo primitivo, é Maria de Magdala. Mas tem uma parte que é importante falar. Essa parte, ela está quando Maria de Magdala vai novamente visitar a casa de um outro Simão. Não Simão, discípulo, mas Simão, o fariseu, que é justamente momentos antes, né? Alguns dias antes ali da desencarnação de Jesus. Ele está na casa de Simão, o fariseu, e de repentemente eles estão jantando num banquete, entra uma mulher correndo, vara as portas, o portal, né? Debruça-se nos pés de Jesus e começa a lavá-los com alabastro, que era um perfume à época caríssimo, e enxugá-los com os seus cabelos. E ali naquele momento, Simão, não Pedro, mas Simão o fariseu, vira a Jesus e diz: Pois tu não és mestre em Israel, pois se mestre o fosse, se Cristo o fosse, você bem saberia que esta mulher é de má vida e não permitiria que ela lhe beijasse e tocasse seus pés. Mas Jesus diz: Mas e você? Eu entrei aqui e você sequer me saudou. Mas o que é importante para nós é o que está em Lucas capítulo 7, versículo 47, que é quando Jesus diz assim a Simão, o fariseu: Ela muito ama. E quem muito ama, muito é perdoado. Agora, aquele que pouco perdoa é aquele que demonstra o seu pouco amor. Então, Jesus está dizendo a ele: olha, quem ama Simão faz alguma coisa.
E por fazer alguma coisa, por conta de estar aprendendo, muitas das vezes erra. Mas o mais importante não é o processo do acerto. O mais importante é o sentimento que levou à ação. Porque às vezes a ação não é a melhor, mas o que motivou a fazer, sim. E aí, conforme passa o tempo, aquilo se depura, aquilo se lapida e a ação fica excelente. Mas o amor que nos leva a fazer algo bom ainda é o mesmo. É o mesmo sentimento que nos leva a começar, é o que nos leva a fazer algo excelente no final. É a sensação de ajudar o outro, é a pretensão de colaborar com alguém. Então é sobre isso que Jesus diz a ele. Ela já é boa. Ela já é boa em tentar fazer algo com o seu amor. Ela não sabia como direcioná-lo. Agora ela está aprendendo. E aí prossegue-se então. Jesus já não aparece mais, né? Tão presentemente como uma manifestação mediúnica, vamos dizer assim, uma aparição espiritual. E entra então um dilema na vida de Maria de Magdala. Porque onde ficar? Ela não podia ficar juntamente com os discípulos ali na casa do caminho de Jerusalém, ela não era tão bem aceita, ela não era muito bem compreendida, tinha um pouco de vergonha, de receio, e ali então nasce que certa vez um grupo de leprosos veio procurar Jesus. E todos os desprezavam. E ela disse então de Jesus para eles. E toda a tarde eles se encontravam. A partir daí, o que aconteceu? Eles vieram procurar Jesus, Jesus havia desencarnado. Mas ela contou, então, aquilo que soubera da boa nova, dos lábios divinos para aqueles leprosos. E fez tão bem que eles voltavam a se encontrar toda tarde. Só que aí o que aconteceu? Ela não apenas encontrou com eles, como foi morar no local que eles moravam, que era conhecido como o Vale dos Leprosos. Aquela época, todo mundo que tinha doença de pele, hoje nós conhecemos como a doença da hanseníase, mas aquela época era muito pior, não havia tratamento, não tinha hospital, medicina avançada, então era uma doença que ulcerava a pele, colocava feridas à mostras, então a pele apodrecia com as pessoas vivas, doíam muito e também causavam um extremo mau cheiro, um odor muito desagradável. E ninguém ia até lá. O Vale dos Leprosos era praticamente impenetrável. Mas Maria de Magdala, que houvera aprendido que o amor é a renúncia, o amor é ir até onde os outros não vão, o amor é entregar algo que às vezes é precioso para nós através de um sacrifício, ela decide então ir morar junto deles. E ali naquele local onde não entrava o evangelho, juntamente com Maria de Magdala, ele foi finalmente divulgado. E aí nós podemos nos questionar, Tiago, mas o que aconteceu com ela? Como é natural, ela desencarnou. De quê? De lepra. Desencarnou de lepra. Mas desencarnou ali fazendo o máximo que podia na divulgação do evangelho. Tiago, e como foi o desencarne? Aí Humberto de Campos nos relata algo muito emocionante, porque ele vai dizer assim, né? Que naquele momento, onde o espírito de Maria de Magdala, que parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa, de minuto a minuto ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto seus irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor. Então ela estava semiconsciente, aqueles que eram seus amigos leprosos, que tanto a admiravam, ela já agora uma senhora, estavam ao seu lado e com preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Então eles oravam por ela, que estava enferma, estava próxima a desencarnar. E em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava, ou seja, ela parou de respirar. Os pulmões não funcionavam mais. Maria, no entanto, experimentava ali uma consoladora sensação de alívio. Apesar do corpo físico estar desligando-se, ela sentia-se bem, sentia-se sobre as árvores de Cafarnaum e esperava o encontro com o Messias. Sentia que as aves cantavam nos ramos próximos, lembrava-se das ondas sussurrantes que vinham beijar-lhe os pés na beira da praia, assim como outrora. Foi quando então viu Jesus se aproximar. Mais belo que nunca, o seu olhar tinha um reflexo dos céus, o semblante trazia um júbilo indefinível.
O mestre estendeu então as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente, como outrora, Senhor. Jesus a recolhe blandamente nos braços e murmura, Maria, finalmente passastes a porta estreita. Amaste muito. Vem, agora daqui eu te espero. Então nós temos uma figura do evangelho que passou um pouco no anonimato. Nós não temos tantos relatos assim quando nós vamos estudar o Novo Testamento, mas graças a Deus, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, a gente consegue ter acesso a essa que foi importantíssima, porque o evangelho não é a causa do número, nunca foi. O evangelho é a causa de coração para coração. E que houvesse ali no Vale dos Leprosos 2, 3, 4, 5, mas foram 5 almas que se modificaram para sempre, porque tiveram como exemplo não alguém que falava, não alguém que dizia, mas alguém que vivia aquilo que apregoava. Tanto é que sacrificou a própria vida, estando juntamente deles. E isso é praticamente unânime em todos aqueles que estudam na teologia, que se aproximam um pouco mais do Evangelho, inclusive nas palavras do próprio Emmanuel. Ela foi aquela que mais violentou-se a si mesmo para seguir o Cristo. Então, um exemplo que para nós fica como norteador do que seria um ideal da vida cristã, capaz de renunciar à própria para poder seguir o Cristo. Eu ainda não consigo. Por isso que a gente comenta sobre ela para tentar um dia, quem sabe sequer, se aproximar do vulto que foi esse Espírito para nós. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho, a paciência de me ouvir, gente.